Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, queridos. É uma honra, é um prazer, um privilégio poder estar novamente aqui, juntamente com você, com sua família, com nossa igreja. E hoje nós falaremos sobre um assunto bem interessante, simples, mas de muita relevância prática para o dia a dia das nossas vidas. E o tema que nós estamos colocando para esse estudo é o perigo da difamação, ou seja, o perigo em falar mal uns dos outros. É disso que nós vamos estar falando hoje nesse AME. O nosso objetivo é revelar que quando nós praticamos certas coisas, ela abre uma dimensão de ação espiritual maligna que pode nos ferir e pode causar grandes danos às nossas vidas no dia a dia, da rotina diária das nossas vidas. Então, nós sabemos que não devemos falar mal um dos outros. Porém, note, existe uma tendência natural de nós falarmos de uma pessoa de uma forma que não deveria falar. Às vezes a pessoa diz, não estou falando mal dela, estou só dizendo o que eu vejo. Escute, não propague o mal. Se a pessoa está tendo um comportamento errado, se a pessoa está fazendo alguma coisa errada, não perpetue, não enfatize aquilo. Quer dizer, tem uma série de coisas ligadas que são muito importantes, nós podemos ver à luz da palavra de Deus. O texto que nós estamos utilizando e partindo agora para trazer essa palavra de instrução à igreja é: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Esse texto está em Tiago, capítulo 4, versículo 11. Quando você olha o contexto de vida que nós estamos vivendo, nós percebemos que o mundo onde estamos num mundo onde as pessoas se sentem no direito de falar o que elas desejam. Eu tenho o direito de me expressar, eu tenho o direito de dizer a respeito de qualquer pessoa o que eu penso, o que eu acho e o que eu entendo. Esse é o direito que se luta. Nós não percebemos isso, mas eu quero chamar a atenção de vocês que o exercício dessa prática está sendo extremamente acelerado e acentuado na modernidade das coisas como elas estão acontecendo. Preste muita atenção no que eu estou dizendo, porque aos poucos você vai se revoltando com o que você ouve, você vai se revoltando contra o que você vê e você mesmo começa a formar suas próprias opiniões, falando mal das pessoas. Não, mas eu não estou falando mal de pessoas, não. Você está falando mal de quem? De um presidente? Você está falando mal de um político? Você está falando mal disto? Preste atenção. A Bíblia diz, não falei mal uns dos outros. Não diz
não falei mal do presidente, eu não falei mal de indivíduos para indivíduos. Então, não importa o que as pessoas estejam fazendo ou como elas estejam agindo, nós precisamos discernir a palavra de Deus. Nós não podemos falar mal um dos outros, porque ao falarmos mal uns dos outros, nós estamos dando, direitos legais dentro das cortes celestiais que regem todo o universo físico, para que naquilo que nós estamos proferindo, as forças malignas ajam. E dentro dessa liberdade de expressão, nós não percebemos que algumas formas de conversações ou falas, elas entram na dimensão da difamação de pessoas. Ou seja, essa falta de discernimento espiritual leva as pessoas a ingressarem numa dimensão de fala condenada pela palavra de Deus. Tudo aquilo, queridos, tudo aquilo que viola e ultrapassa os limites que Deus estabeleceu em sua palavra é pecado. Porque nós somos acostumados a olhar para o pecado como coisas feias, como práticas carnais, mas numa dimensão de ações que nós podemos tomar, o pecado também está dominante ali. Por quê? Porque ele nos afasta, faz-nos violar o quê? As esferas estabelecidas por Deus. Então, tudo aquilo que viola, tudo aquilo que ultrapassa os limites que Deus estabeleceu é pecado. Logo, Deus diz, não fale mal das pessoas. Se eu estou falando mal das pessoas, a força que está me movendo não é a sabedoria de Deus, mas é a sabedoria deste mundo, ou seja, uma força maligna. O pecado em si, ele gera consequências seríssimas para o reino físico. Por quê? Porque passa o controle para forças malignas atuarem dentro da dimensão que nós estamos vivendo. Então a Bíblia, ela é um livro de revelações espirituais e de muita profundidade espiritual. Então violar os seus preceitos e ensinos é muito perigoso e muito nocivo à vida espiritual e física das pessoas. Existem áreas que não são muito vigiadas por nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, porque são áreas onde não existe uma reflexão mais profunda e, consequentemente, violamos os limites de Deus, porque não estamos ainda preparados e devidamente instruídos e devidamente iluminados pelo Espírito Santo para não ultrapassarmos. E começam a acontecer avalanches de coisas ao nosso derredor e nós somos pegos assim, perplexos, dizendo, de onde vem isso aí tudo? Por que está acontecendo assim? O que eu fiz? E você começa então a procurar alguma coisa ali e você não vai achar. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a falta do entendimento é a causa de muito sofrimento. A Bíblia diz, o meu povo perece por falta de entendimento. Então, meus amados, nós somos o povo de Deus, nós precisamos entender as dimensões estabelecidas por Deus. E o falar mal um dos outros não é somente uma prática que não deveria ser feita dentro de uma dimensão humana, sabe? Isso é ruim, mas se você falar, não fala mais. Não, é porque nós precisamos entender a dimensão e a profundidade que isto pode trazer você, sua família, seus amigos, seu trabalho, sua empresa, o que seja, está em perigo quando nós praticamos estas coisas. A palavra difamação, ela precisa agora ser definida, porque a tradução bíblica usada nesse texto que nós estamos estudando, ela diz o seguinte, falar mal um dos outros. Essa é a tradução mais comum, ok?
No original grego, o termo empregado é katalaleo, que significa falar contra alguém, incriminar alguém, e aí vem a palavra difamar. Então, essa palavra vem de uma outra palavra que forma a raiz dela, katalalos, que significa, esse é um adjetivo. Katalalos é um adjetivo, que é difamador. Então, a pessoa que usa dessa prática é difamador, é uma pessoa caluniadora. Daí procede o título do nosso estudo que nós estamos colocando, não é? Por quê? Porque nós estamos falando de alguém que difama outro. O significado da palavra difamar no dicionário português, Aurélio, é este. Deixa eu ler para você. Tirar a boa fama ou o crédito. Veja, você tira a autoridade de uma pessoa e no momento em que você tira essa autoridade, outro toma controle dela. E quem é esse outro? Força maligna. Então, significado significa tirar a boa fama ou crédito, ou desacreditar publicamente. Então a pessoa fica sem ação nenhuma mais. Sem ação nenhuma. Se você estiver fazendo isso, você está tirando a esfera de ação dessa pessoa. Ela não terá autoridade mais sobre aquilo, porque você está difamando a pessoa. As pessoas não vão recebê-la com credibilidade dali por diante, depois que a difamação é espalhada. Então, veja bem, é infamar ou imputar a alguém um fato concreto e circunstanciado, ofensivo de sua reputação, enquanto não definido como crime. Ou seja, perder a reputação. Veja, queridos, essa prática tem sido causa de muitos males, porque quando a pessoa está fazendo uma obra e ela está conduzindo essa obra para a glória de Deus, vem a pessoa e começa a difamar, começa a trazer o quê? Começa a trazer falatórios maldosos, que muitas vezes não refletem nem a realidade dos fatos. E assim você começa a tirar a reputação, você começa a difamar e colocar pessoas em posições de dúvidas. Então, no contexto de vida atual, isso ocorre com muita frequência. E isso também tem invadido até mesmo as igrejas. O falar mal das pessoas é uma prática tão comum e que prejudica muito, mas muito mesmo, as pessoas quando são alvas desta difamação. Existe uma ligação espiritual entre a difamação e a lei de Deus. Nós não conseguimos, humanamente, as pessoas não conseguem fazer essa ligação espiritual, e é isto que se torna chave em nosso ensino hoje, para que você possa ver essa conexão, porque ela é muito forte. Olha só, existe uma ligação espiritual entre a difamação e a lei de Deus. É exatamente essa ligação que nós queremos que você perceba. A raiz das palavras falar mal ou difamar vem da raiz katalos, que significa, ou melhor, que vem de duas raízes, que é muito importante nós entendermos antes de voltarmos aqui para o texto. Essas raízes significam abaixo de ou por toda parte, de acordo com, ou seja, com respeito ao longo de. Então, veja bem, emitir uma voz ou som. Note que essa percepção espiritual, quando nós olhamos a prática do falar mal e simplesmente olhamos com uma mente humana, nós dizemos, isso pode causar um dano aqui e acolá, mas quando a palavra de Deus está dizendo, ela está dizendo, quando você coloca para fora palavras, ou você emite vozes, você emite o quê? Comandos. Preste atenção nisso. Emitir sons articulados.
Ou seja, usar palavras a fim de tornar conhecido ou revelar o próprio pensamento. Então veja, quando o inimigo domina o pensamento de uma pessoa, ele começa a formar uma opinião sobre a outra. E quando você emite esses sons, então você está fazendo o quê? Você está fazendo conhecido seus próprios pensamentos e também aquilo que está por trás dele. As palavras difamadoras, elas dirigidas a um irmão, são palavras que vão também contra a Bíblia. É esta ligação, porque veja bem, aqui você tem a pessoa aqui e você tem a palavra de Deus. E quando você lança essas palavras aqui de julgamento, você também está julgando a Bíblia. Ou seja, você não está indo contra uma pessoa somente, mas você está indo contra a própria lei de Deus. Então, essa associação entre um irmão e a lei de Deus faz com que esta atitude seja extremamente perigosa. Isso se explica pelo fato de que a pessoa que julga a lei, veja bem, quem está julgando uma pessoa está julgando a lei. Vou repetir isso. Isso não é você que tem que dizer sim ou não. Você precisa entender a revelação divina. Quem julga o irmão, quem fala mal de um irmão, fala mal da Bíblia, fala mal da lei de Deus, fala mal de Deus. É a realidade espiritual. Você não pode fugir disso. Essa é a dimensão espiritual. E quando você vê as forças espirituais travando guerra aqui em cima, é mediante essas práticas. Você pode pensar o que você quiser, você pode justificar o que você quiser, você pode ter explicações das naturezas que você quiser, você pode ter até razão, mas quando nós olhamos acima, na dimensão espiritual, o que conta é isto: você está julgando o irmão, você está falando mal de um irmão, você está falando mal da lei de Deus, você está falando mal da palavra de Deus. Isso te coloca numa posição de juiz. Juiz. E não de um indivíduo. E aqui é onde está a grande violação, porque existe um só juiz. Deus. É como que se você estivesse julgando Deus, como se você estivesse julgando a palavra dele. E quando nas difamações que você diz, na intensidade que você fala, você transfere todo o poder para uma região espiritual que você não terá mais controle sobre aquilo. E nem a pessoa que está sendo difamada. Por quê? Porque as forças do mal irão contra aquela pessoa numa intensidade tão. Se ela pegar uma pessoa que já está vulnerável, que já está fraca, essa pessoa pode entrar numa derrota espiritual, pode ser vítima de coisas terríveis por causa da difamação. Além de você se tornar um juiz, segundo a palavra de Deus, assim, porque o irmão que o julga, seu irmão fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, você não é observador da lei. Então, isso automaticamente toma lugar na tua vida. Você não vai mais poder observar a lei. Ou seja, você está cortado da comunhão do Espírito que te faz obedecer à lei. Que te faz você ser o quê? Salvo pelos princípios que Deus estabeleceu na sua palavra santa. Vocês estão entendendo o perigo disso? Então, irmãos, nós não podemos dar lugar ao diabo. Nós temos que resistir a ele e ele fugirá de nós. Então, além de se tornar um juiz, essa pessoa não tem mais condições de observar e seguir e praticar a lei de Deus. Isso é, alguém que não obedece à lei de Deus, aquele que não cumpre essa lei, com certeza está debaixo do poder do pecado. Não é sério? Então não é simplesmente falar mal ou parar de falar mal. É discernir. Nós somos ministros do bem.
Nós somos os dispensadores da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Como? Abençoando. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão aquela que for boa para a edificação, para que em tempo oportuno ela possa trazer seus resultados positivos e maravilhosos na vida dos outros. E eu concluo este estudo dizendo a você, meu caro irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, Deus nos chamou para sermos observadores da lei e não juízes das pessoas. Quando alguém profere juízo contra outrem, ele mesmo, preste atenção, ele mesmo está debaixo de condenação. Já está dominado por uma força que não é a força do Espírito Santo. Nós precisamos ir mais fundo, nós precisamos cortar o mal pela raiz. Se nós formos buscar comunhão com o Espírito Santo e formos batizados com o Espírito Santo, o falar mal não estará presente na nossa língua. A difamação nunca seria utilizada na casa de Deus, mas somente aquilo que é bom para a edificação dos santos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos tirar a força do inimigo sobre os outros? Nós queremos interceder pelas pessoas, nós intercedemos por um, falamos mal do outro. Então, veja, nós estamos falando bem disso aqui, mas falando mal. Então, se o mal entra por aqui, ele pode atingir aqui também, porque somos um corpo em Cristo. E para tirarmos o mal pela raiz e cortar todas as ações de Satanás, nós temos que discernir. Nós não podemos difamar, porque somos profetas do Altíssimo. Toda edificação vem pela palavra, mas todo mal também vem pela palavra. Não vamos mais difamar, não vamos falar mal uns dos outros, por causa do amor de Deus em nosso espírito. E quem ama Deus, ame também ao seu próximo, ame também ao seu irmão. Eu espero em Deus que você tenha aprendido esta lição e que vocês possam colocar em prática para que nós possamos viver uma igreja autêntica e possamos cortar o mal pela raiz. A minha palavra, a sua palavra, é uma arma de edificação para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Vamos falar bem uns dos outros? Deus abençoe. Até a próxima vez.